Mas aí eu aproveito, Cristina, para te perguntar, tem um conceito que tu abordas, e que eu vi, inclusive, tu abordar, não sei se foi ontem, foi hoje, que é o ecossistema de desinformação. E eu gosto muito desse conceito. E aí, quando eu vejo uma fala dessas de um ministro do Supremo, que está perfeito o terraplanismo, eu começo a me preocupar a ponto de achar que esse ecossistema de desinformação passa também pelo Supremo, ou por alguns ministros do Supremo. Então, eu queria que tu, mesmo que de forma sucinta, falasse para a nossa audiência aqui o que é esse ecossistema de desinformação, porque ele foi colocado na mídia, e sobretudo na mídia progressista, como algo que descambou para o 8 de janeiro, ou que, de alguma forma, esse ecossistema de desinformação nos levou a esse horror, ou quase horror, se tivesse sido dado certo como eles queriam. Tu podia falar para a gente um pouquinho desse conceito? Sim, esse conceito é da professora Eliara Santana. Eu estou dando um curso junto com ela sobre letramento midiático no ICL, e uma parte do curso é isso, é falar sobre, explicar o que é, como funciona, mas, de fato, é um conceito que ela criou a partir das pesquisas dela. Ela é uma grande pesquisadora, né, de mídia e de fake news e tudo, enfim. Eu vou explicar de uma forma sucinta e até botando assim a minha pitada de interpretação. Mas o ecossistema de desinformação não é uma coisa aleatória, sabe? Que começa assim, um belo dia o Bolsonaro acordava, resolvia falar uma bobagem qualquer e aquilo ali se espraiava, inclusive com a participação da mídia comum, da mídia corporativa, normal, que cobria, né? Lembram daquela época do Chiqueirinho? Ele acordava, 8 horas da manhã ia para o Palácio, parava ali no Chiqueirinho, numa época em que a mídia tradicional ainda cobria, ficava lá com seus repórteres no Chiqueirinho, reverberando tudo que ele falava ali. E aí ele, com as bobagens que ele falava ali às 8 da manhã, ele pautava a arena pública de debate, pautava a mídia toda, acabava pautando toda a mídia, não só a tradicional, mas a mídia progressista, né? Todo mundo ficava escandalizado com as coisas que ele falava e ficava reverberando o dia inteiro. Não é só isso, é parte do ecossistema de desinformação. Ele sabe fazer isso, o filho dele, que cuidava das redes sociais dele, também sabe fazer isso, mas o ecossistema da desinformação é uma coisa muito maior, muito mais espraiada, né, de difícil controle, porque ela atua nesse submundo digital. E a gente foi entendendo isso com o tempo, como as frases são faladas, né, já para dar o corte. Elas são faladas, inclusive, não precisa nem. Ela já está pronta, né? Ela não precisa ser editada, ela já vem com corte, né? Para você cortar ali no começo, no final da frase, e disparar. No formato de lacração, né? O formato da lacração, para disparar nessas redes, né, nos os disparos em massa, WhatsApp e tudo mais, em todos os canais que eles utilizam, que não são um ou dois, são vários, né? E isso tudo dentro de uma estratégia mesmo de desinformação, ou seja, não vamos deixar a arena pública, né, a opinião pública discutir o que ela acha que é importante discutir, que são os problemas do país, etc, etc. Vamos inundar, isso é feito no nível de massificação brutal, né, que a gente não consegue controlar, não consegue sequer dimensionar, né, de tal forma que você, digamos assim, quase que controla o que está sendo, o que vai ser discutido, né, na arena pública, que é muito maior do que a imprensa, né, é a opinião pública de uma maneira geral, é o que acaba sendo discutido nas casas, nas famílias, entre amigos, nas escolas e tudo mais, né? Então, isso tem estratégia, tem método, tem meios, tem plataformas, né, por onde isso acontece. E, de fato, aquela argumentação do terraplanista, do André Mendonça, ela é perfeita para isso, justamente porque, imagina, é um ministro do Supremo, né, falando esses absurdos, você recorta, joga nesses canais e nessas plataformas, e você consegue reter, assim, né, a sua base mobilizada e acreditando fielmente que é isso,
né? Que, olha, temos lá um ministro que está defendendo o ex-presidente. E este, sim, o ex-presidente vítima do sistema, vítima desses ministros que, como disse um dos advogados, o tal desembargador, né? Que disse que os ministros são as pessoas mais odiadas desse país. Olha o nível da conversa. A mesma coisa, a fala do desembargador perfeita para o ecossistema da desinformação. De uma forma resumida, é disso que a gente está falando. Hoje em dia, parece que esse ecossistema de desinformação está mais quieto, enfim, a gente não vê... Né? Claro, não tem mais o financiamento que tinha, né? Tem tudo isso também, porque tem gente que, obviamente, isso não é feito apenas por pessoas que botam seu tempo e sua energia à disposição. Isso é um esquema que envolve... Custa caro. Envolve meios, você precisa ter meios, você precisa ter dinheiro, né, para botar gente trabalhando nisso. Com robô, sem robô, mas tem gente trabalhando nisso. E essas pessoas precisam ser pagas. Enfim, então, não é isso. Claro que isso perdeu muito do suporte que tinha, mas eu não tenho a menor dúvida, e falei isso outro dia no debate, isso vai vir com toda a força na eleição municipal e virá na eleição presidencial. Não tenho a menor dúvida que virá. E tudo isso, então, é material para ser jogado e trabalhado e mobilizar essas bases que continuam ainda, né, fanatizadas. Só não tem também a visibilidade que tinham antes, porque antes o Bolsonaro era presidente, a todo momento ele estimulava, ele trazia elementos novos de mobilização dessa base. Hoje, pelos motivos óbvios, né, por todas as investigações às quais ele está respondendo, claro que ele está mais quieto também, né, e parou, então, aquele estímulo permanente, né, que emanava dele para o funcionamento desse ecossistema de desinformação. 22h24. Eu queria lembrar a nossa comunidade para nos apoiar, mandar sua contribuição financeira, que é muito importante para o DCM, compartilhar, curtir, comentar, sinta-se à vontade, como sempre se sente. Vinícius Segala, tu tens aí um vídeo engatilhado, correto? Isso mesmo. Aproveitar e mandar um beijo para a querida Georgia Trota, sempre com a gente. Uma linda Georgia Trota. Muito obrigado. Olha só, vamos colocar isso para quem não viu, né? Isso que a gente está comentando do Alexandre de Moraes, né? Vamos lá, com certeza. Advogado. E depois tem o choro da advogada também, que foi outra coisa um pouco lamentável. Viu? A gente está com os dois aqui, vamos começar aqui com o ministro, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe
de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e, às vezes, dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro, com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria Justiça. Então, é um momento triste e, infelizmente, para o advogado, um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. Vamos já mostrar a advogada antes de passar a palavra para a Cristina, professor? Vamos. Os dois juristas aí, grande jurista. Deixa eu colocar ela aqui. Então, bem. Vamos ver, tá aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Vai lá. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de Vossas Excelências sabe me dizer qual é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer, porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados, talvez por isso eu esteja com um pouco de medo, aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas